A língua latina é um morto-vivo que remonta a 2700 anos. A antiga língua de Roma e língua materna de muitas línguas europeias ainda é ensinada nas escolas e academias. A Igreja Católica também a utiliza na sua liturgia, apesar de ser uma língua morta. Quase ninguém a fala, mas está determinada a não desaparecer, porque o latim é como o código-fonte da medicina, do direito e também da ciência e da tecnologia. Então, será que o latim tem futuro? Olá, chamo-me Constantino de Miguel, bem-vindo ao canal Prime Group. Ainda me lembro de algumas noites sem dormir a tentar memorizar a segunda declinação da palavra cavalo, equus, eque, equum. Não conseguia. O latim era um pesadelo para mim. Mas era preciso aprendê-lo e dizia-se que, mesmo que não o falássemos, servia como ginástica mental, expandia o cérebro. Nunca percebi porque é que as pessoas não estudavam alemão ou chinês, que também desafiam a nossa capacidade de aprendizagem e pelo menos servem para falar com milhões de pessoas. Depois chegamos à etimologia e aí, sim, foi um grande prazer aprender as raízes de tantas palavras espanholas. Amor, lei, liberdade, verdade, hospital, justiça, pessoa. Na realidade, a nossa língua castelhana é, na sua origem, um latim vulgar, um calão, um murmúrio dessa língua. Na verdade, o latim vem do Lácio, por isso se chama latim. Lácio, a região italiana onde Roma e o seu império se estabeleceram. A propósito, um latino é, em rigor, um habitante do Lácio, pelo que é incorreto dizer que latim significa latino-americano. Acho que é demasiado longo dizer latino-americano, prefiro hispânico, mas isso é outra questão. Voltando ao latim, é surpreendente que uma língua com mais de 27 séculos continue a rodear-nos e a seduzir-nos, apesar de ninguém ser capaz de a falar. Há academias, institutos e escolas em França, Espanha, Itália e Alemanha, sobretudo onde o latim ainda é ensinado. Além disso, este substrato linguístico da etimologia, ou seja, a origem latina das palavras, não só não é ignorado, como é essencial no mundo acadêmico e científico. Por exemplo, na biologia. Em biologia, o latim é utilizado para nomear e classificar as diferentes espécies e gêneros de organismos vivos. Por exemplo, o nome científico do cão doméstico é Canis lupus familiaris, em que canis significa cão em latim, lupus significa lobo e familiaris significa doméstico. Em medicina, o latim é utilizado para descrever doenças, sintomas e tratamentos. Por exemplo, o termo in vitro é utilizado para designar um procedimento que é efetuado fora do corpo humano, como a fertilização in vitro. Além disso, muitos termos médicos, como artéria, veia e sangue, têm raízes latinas. E claro, no direito. No direito, a terminologia jurídica está repleta de expressões latinas, como habeas corpus, que significa tens de ter o corpo, ou seja, o recurso do detido ao juiz para determinar se a detenção é legal. Pro bono, ou seja, serviços jurídicos gratuitos prestados a pessoas com poucos recursos. Ad hoc, ou seja, apenas para este fim. Para além disso, muitas fórmulas químicas e nomes de elementos também derivam do latim. Para além disso, o latim continua a ser uma língua importante, como já dissemos, na Igreja Católica, e muitos textos religiosos e toda a liturgia continuam a ser escritos em latim. Por isso, pergunto-me até que ponto o latim é útil neste século XXI para a tecnologia e a internet. E há todo um debate sobre isso. Para alguns, esta língua clássica está a ser reavivada na internet, com milhares de sítios web escritos nesta língua antiga. Não me refiro apenas a recursos educativos, mas também a blogs, fóruns, sítios web e até podcasts em latim e numerosas contribuições para as redes sociais. Até o Google tem uma versão em latim e existe também uma Wikipédia com mais de 26 mil artigos em latim. Videmus ne receptam linguam latinam intella totius terrae.
Tradução: estamos a assistir a uma recuperação do latim graças à internet? Não creio que se possa dizer que sim, embora fosse altamente desejável uma língua franca internacional, como o latim foi na Europa medieval, ou a tentativa de uma língua mundial como o Esperanto. O latim, puro e simples, tem regras rígidas, como as declinações, que são um grande obstáculo à aprendizagem. Entretanto, o inglês continua a afirmar-se como a língua internacional, seguido, aliás, pelo espanhol. Se a língua de Shakespeare contém 60% de vocabulário latino e de empréstimos de línguas latinas, o espanhol, a língua de Cervantes, também uma língua mundial, tem quase 80% de palavras de origem latina ou de empréstimos da antiga língua de Roma. Assim, de certa forma, o latim sobrevive sob outra forma através dos seus descendentes, tal como o francês, o italiano, o português e tantos outros. Obrigado tibiago quodusque ad finem uius video manere, si contentus eius fruebas, noli oblivisqui similem bullam ferire in canalem prima e grup scribe.